Olá, galerinha, tudo bem? Para a gente se preparar aí para as férias, gravando uma última aula com vocês aqui desse semestre, sobre trabalho. Na verdade, a aula 32 da apostila 6, que é sobre teorema da energia cinética. Mas antes eu queria voltar um pouquinho no conceito de trabalho e na aula 31, tá bem? Então vamos lá. Olha só, eu primeiro aqui retomar com você que trabalho tem a ver com energia sendo transformada e transferida. Então toda máquina, quando trabalha, o que ela está fazendo? Transformando energia. Seja uma máquina a vapor, um robô lança-bolas desse que a gente liga na tomada, aqui lança-bolas de tênis, ou uma máquina térmica, eu tenho energia, ou um rádio, eu tenho energia sendo transformada. O trabalhar de uma máquina é exatamente transformar energia. O funcionar de uma máquina é energia sendo transformada. Por isso, trabalho tem a ver com a transformação, com a variação da energia. Trabalho, conceito de trabalho, está ligado à transformação de energia. No entanto, antes disso, você começou vendo trabalho por uma fórmula que envolve força e deslocamento, e não pela energia. Olhando no mesmo fenômeno, mas ao invés de olhar aqui para a energia do movimento, eu vou olhar para a força e o deslocamento. E aí você viu exatamente na aula passada, trabalho igual a força, deslocamento, cosseno do ângulo. Cada força vai realizar um trabalho. Então assim, para a força F, desse deslocamento, eu tenho um certo ângulo alfa. Então trabalho, força, deslocamento, cosseno desse ângulo. Esse é o trabalho da força F. Mas se for para força peso, por exemplo, aí agora mudou o ângulo, percebe? Para esta situação, o trabalho do peso é peso, deslocamento, cosseno, neste exemplo de 90. Não é sempre assim, tá certo? O trabalho do peso, nesse caso, vai dar zero, não é sempre zero, depende muito do ângulo, certo? Aliás, para cada força, sempre vai depender do ângulo. E o ângulo não é o mesmo, quero insistir com você, não é o alfa para todos. Não, para cada um é o ângulo entre a força e o deslocamento. Por exemplo, nesse caso, o trabalho da normal é a normal, deslocamento, cosseno do ângulo, que nesse caso também é 90. E o atrito, o trabalho do atrito é atrito, deslocamento, cosseno de 180, porque o deslocamento é para a direita, o atrito é para a esquerda. Ali tem um ângulo de 180. Ah, então vai dar negativo, prof. Isso mesmo. Neste caso, o trabalho é negativo. Significa que o corpo vai perder energia. Quando o trabalho é positivo, o corpo ganha energia. Ok. E trabalho resultante, trabalho total, é exatamente ou eu faço resultante, deslocamento, cosseno do ângulo, acho a resultante das forças, né? Ou faço, e aí, vezes cosseno do ângulo se tiver ângulo, ou faço a soma dos trabalhos. Achou cada trabalho, soma os trabalhos, você tem o trabalho total, o trabalho da resultante. Essa foi a primeira parte importante aqui. Então, o trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo. Lembrando que a força tem que ser em newtons, o deslocamento em metros, aí eu vou ter newton vezes metro, joule, a unidade de trabalho, a mesma de energia. Estou aqui só retomando o exercício, por exemplo, que você fez 602, ele dava aqui qual era a força de tração, ele dava o deslocamento e dava o cosseno do ângulo. E aí era só substituir aqui na fórmula, eu achava o trabalho. Importante assim, às vezes ele fala de uma força só. Às vezes não, às vezes ele vai falar de várias forças, como nesse exemplo aqui. Ele dá as várias forças e quer o trabalho de cada força, e depois a resultante. Bom, da força F, por exemplo, neste exemplo, 5 newtons, deslocamento 20, cosseno do alfa, ele deu para mim 0,8, então vou lá e faço a conta. 5 vezes 20 vezes 0,8, trabalho da força F, 80 joules. E o trabalho do peso, neste caso, vai ser ângulo de 90. Nem sempre é 90, muito cuidado. Nesse caso é 90. Peso está assim, deslocamento assado, por isso 90. Bom, nesse caso zero, então, trabalho da normal também vai dar zero. Os dois estão com ângulo de 90. Nesse exemplo, tome muito cuidado, depende do exercício. E o atrito vai ser 2, vezes o deslocamento, que é 20, vezes o trabalho do atrito, vezes um cosseno de 180, que 180 é menos 1. Então vai dar um trabalho negativo, deu menos 40. E como é que eu acho o trabalho total? Soma tudo. É 80 mais 0, com menos 40. Vai dar um trabalho de 40 joules no total.
Bom, isso foi uma das coisas que você estudou, que nós vimos que foi dito. A outra importante, que trabalho da resultante, soma dos trabalhos, só para registrar. A outra coisa é que quando eu tenho um gráfico de força por S, por X ou por D, Newton por metros, a área do gráfico corresponde ao trabalho. A área do gráfico é numericamente igual a trabalho. Assim como em gráfico de V por T, deslocamento era a área da figura, força por distância, a área da figura dá trabalho. Tudo bem? Tem que ser sistema internacional, achar o trabalho em joules. Por exemplo, aqui nesse da Unifesp, eu tenho um gráfico, o gráfico formou entre a linha, a figura que formou entre a linha do gráfico e o eixo horizontal. Nesse caso, um triângulo. Então, base vezes altura sobre 2, e aí você tem o trabalho, encontrou o trabalho de 5 joules, cortou aqui, mais 5 joules aqui, tá bem? Na letra C que cortou aqui. Bom, se tudo bem, se tá tranquilo, vamos voltar então para a aula de hoje, que é o que eu queria discutir com você. Trabalho tem a ver com energia sendo transferida, tem a ver com energia sendo transformada. De que energia está falando e que trabalho está dizendo? O trabalho total da resultante, que é a resultante de deslocamento cosseno do ângulo, que é a soma dos trabalhos, também e especialmente a variação da energia. A variação de que energia? A energia do movimento, energia cinética. Bom, quando eu tenho uma pessoa correndo, toda vez que eu tenho alguém em movimento, algo em movimento, eu tenho energia do movimento, chama-se energia cinética. Ela correndo, a minha águia voando, pode ser um caminhão, pode ser bicicletas, pessoas andando de bicicleta. Bom, corpos se movem, tem energia. Corpo tem massa, tem uma velocidade, tem uma energia do movimento que chama energia cinética, que eu calculo assim, mv2 sobre 2. A massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Se tem velocidade, tem energia cinética. Se não tem velocidade, está em repouso, está parado, não tem energia cinética. Ok? Legal? Tranquilo? Bom, então vamos... Se o V varia, a energia cinética varia. Bom, energia cinética em joule, igual ao trabalho, massa em quilogramas, velocidade em metros por segundo. Tranquilo? Estamos juntos? Belezinha. Então, o trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética. Deixa eu ver se eu entendi. Toda vez que um corpo se move, ele tem energia, tem velocidade, então ele tem energia cinética. Isso, a variação dessa energia cinética é o trabalho da resultante. Esse é o TEC, Teorema da Energia Cinética. Um corpo tem uma certa velocidade e tem uma energia cinética. Se essa energia cinética varia, tem um trabalho sendo realizado. Pode ser a águia, pode ser o carro de corrida. Então, o trabalho da resultante é a variação da energia cinética. Energia cinética do fim menos do início. mv do fim ao quadrado sobre 2 menos mv do início ao quadrado sobre 2. Se ou no início ou no fim ele estava parado, uma dessas vai ser zero. Porque para ter energia cinética tem que ter velocidade. Tudo bem? Meus queridos, olha só, de onde sai isso? Só para aqueles que gostam aí de uma dedução bem rápida. Trabalho da resultante não pode ser resultante, deslocamento cosseno do ângulo. Vou supor ângulo zero aqui, tá bem? Mas lembra que resultante é massa vezes aceleração? Mas lembra da nossa velha e boa fórmula de Torricelli? V final ao quadrado, V0 do início, mais 2A delta S. Vou passar esse V0 ao quadrado para lá, vou passar o 2 dividindo. Ficou aqui, A delta S. Quer dizer que no lugar desse A delta S eu posso escrever quem? O meu Torricelli aqui, ou pedaço do Torricelli que ficou do lado de lá. Estamos juntos? Por isso que a energia... E o que é o trabalho da resultante? Exatamente a variação da energia cinética, não é isso? Então, o mv2 sobre 2 é a energia cinética do fim. O mv do início ao quadrado sobre 2, energia cinética do início, fazendo ali a distributiva. Por isso que o trabalho da resultante é a variação da energia cinética. Por isso que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Ok?
Então, a energia cinética do fim menos do início, variação da energia cinética é exatamente o trabalho da resultante. Tudo bem? Podemos escrever assim. Ok, então vamos pegar alguns, tentando sistematizar primeiro aqui para você. Trabalho de uma força F é a força F deslocamento cosseno do ângulo. Para cada força, só tem um detalhe, queria voltar um pouquinho para te chamar a atenção para isso. Essa fórmula só vale para força constante. Ok. Força, gráfico de força por distância, deslocamento, a área dá trabalho. Numericamente igual à área ao trabalho. Trabalho da resultante, eu disse que era a soma dos trabalhos, a resultante deslocamento cosseno do ângulo, e acrescentamos agora que é a variação da energia cinética. Ou seja, a energia cinética do fim menos a do início. Ok? Nossa, quantas fórmulas de trabalho, prof? Talvez seja a matéria que mais fórmulas tenha que no nosso ensino médio relacionado a uma grandeza só. Bom, elas podem aparecer misturadas? Podem. Então vamos lá, vamos pegar 3 exemplozinhos aqui. Peguei 3 exemplos diferentes do material para que você tenha depois mais exercício para treinar se quiser. Esse é um exercício da Unicamp, 2018, em que ele dá a massa, ele está falando de um satélite geoestacionário, em que ele fala que ele dá a massa, estava parado e passa a ter uma velocidade orbital de 3 vezes 10 a terceira. E ele quer saber qual foi exatamente quanto variou a energia cinética, na verdade, então, quanto foi o trabalho. Bom, trabalho da resultante. Eu tenho a massa, eu tenho a velocidade do início e a do fim. Trabalho da resultante é a variação da energia cinética. mv do fim ao quadrado sobre 2, menos, no início é 0, estava parado. Então é só fazer a conta, vai dar 9 vezes 3, vai dar 27 vezes 10 a nona. 10 a nona é giga, então pode escrever 27 gigajoules. Letra C, de coração apaixonado. Tudo bem, galerinha? Bom, só mais um exemplozinho aqui rápido para você. Na verdade, fazer só a letra A, que eu tenho aqui, só para você entender que às vezes eu tenho uma força, às vezes eu tenho várias forças. Pode ser a favor, pode ser contra, como o atrito, por exemplo, nesse caso. Bom, eu tenho a velocidade do início, tenho a velocidade do fim, agora é o contrário, ele parou. Bom, posso fazer trabalho da resultante, é a soma dos trabalhos. Só que no caso do peso e da normal vão se cancelar, né? Vai ser 90 nesse caso. Então o trabalho da resultante vai coincidir com o atrito. Mas o trabalho da resultante também não é variação da energia cinética? Então pode dizer que o trabalho do atrito é a energia cinética do fim menos do início. Nesse exemplo. O trabalho do atrito, então vai ser, no final ele parou, menos mv do início ao quadrado sobre 2, substitui, achei o trabalho do atrito. Tudo bem? Bom, meus queridos, é isso. Por hoje é isso. Um pouco de trabalho da resultante, trabalho no geral, trabalho tem a ver com o gráfico, é a área da figura, e trabalho da resultante, variação da energia cinética. Trabalho sempre relacionado a quê? A transformação de energia. Tá bom, galerinha? Boas férias. A gente se fala na volta. Beijo virtual, bom descanso, a gente se vê. Tchau, tchau.